O nome da pregação de hoje é O Mal Contribuindo para o Bem. Nossa quarta pregação, baseada em Filipenses, com o tema de tristeza e ansiedade à luz de Filipenses. Lembrando o contexto, Paulo está preso. Paulo está preso em uma prisão romana em uma época em que os outros cristãos, outros líderes, estavam sendo mortos. A igreja estava sendo perseguida. Ou seja, não bastava estar preso, Paulo sabia que era iminente a morte dele. Nesse ambiente de tentação profunda para tristeza, ansiedade, Paulo escreve uma carta que tem como tema a alegria, que tem como tema uma reprimenda à ansiedade. Paulo, em um momento, fala: olha, vocês não podem andar ansiosos. Esse é o contexto. Isso é, de fato, uma vida poderosa e uma vida triunfante. Uma vida triunfante não é uma vida com ausência de problemas, mas é uma vida que, mesmo em meio a inúmeras dificuldades, é uma vida cheia de paz e de alegria. Como Jesus disse, como Paulo disse em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é uma das grandes marcas daqueles que fazem parte do reino de Deus. Por isso, Paulo, 3 vezes aqui em sua carta aos Filipenses, ordena: alegrai-vos. Mas qual é o segredo de Paulo? Qual é o segredo para Paulo, diante de problemas tão terríveis, estar de cabeça erguida? Qual é o segredo de Paulo para, no meio de sofrimentos tão profundos, ele manifestar uma vida tão vigorosa, tão poderosa? Fé. E hoje eu quero falar sobre fé na soberania de Deus. A soberania de Deus é a crença de que Deus controla cada aspecto da existência humana. É que Deus controla todo o cosmos, inclusive o mal, e usa o mal para a sua glória. Vamos ler Filipenses 1:12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Paulo então cita 2 coisas boas que foram oriundas da prisão dele. Primeiro, muita gente estava se convertendo. Guardas que talvez jamais iriam ouvir o evangelho estavam vindo. E muitas outras pessoas ali daqueles arredores estavam ouvindo a palavra de Deus. Segundo, Paulo diz que a prisão dele estava contribuindo para a libertação de muitas outras pessoas. Por quê? Porque os cristãos estavam pregando com coragem. Então aqui Paulo está dizendo: olha, está vendo que a minha prisão contribuiu? Então hoje eu quero falar sobre isso. Como que a gente, nos momentos em que a gente passa por prisões, nos momentos em que a gente passa por dificuldade, como que a gente pode se manter forte como Paulo se manteve? Crendo que Deus é soberano sobre o mal, que se nós estamos em uma prisão, é porque Deus quis, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus não tirou férias nas Bahamas celestiais e durante um momento Paulo foi preso enquanto Deus não via. Paulo sabia que Deus era soberano sobre aquilo. Paulo tinha fé nisso e acreditava que Deus poderia usar aquela situação ruim, catastrófica, para a glória dele. Esse é um outro elemento para que eu e você não andemos ansiosos e nem tristes. É a certeza plena de que até o mal Deus usa para a glória dele. E o mal aqui era a prisão de Paulo. Então vamos lá. Primeiro, Deus controla o mal. Paulo está preso. A prisão definitivamente é uma coisa muito má, muito ruim. Mas isso estava debaixo do controle de Deus. Paulo diz aqui assim: olha, as minhas cadeias se tornaram conhecidas. Essa versão é na versão revista atualizada. As minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: o meu serviço, ele está pegando a situação em que ele se encontra, ele está preso, e usa isso como figura para falar do serviço dele a Jesus Cristo. E aí ele diz: olha, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Ou seja, o meu serviço a Jesus Cristo, porque eu estou algemado a ele, se tornou conhecido de todo mundo. E aqui nessa versão, Almeida século 21, ele diz: eu estou preso por causa de Cristo, por conta de pregar o evangelho. É por isso que eu estou aqui. Ora, e Paulo sabia que ele estava ali porque Deus permitiu. Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus. Portanto, aquela circunstância catastrófica estava debaixo do controle de Deus.
Vejamos como que nós podemos ver isso em toda a Escritura. Deus sendo soberano sobre o mal. Amós 3,6. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sabe qual é o contexto aqui? Amós capítulo 3, verso 1. Deus diz que vai punir Israel. Vai trazer uma cidade que vai destruir Israel, matar as pessoas, violentar mulheres. Esse é o contexto. Eu vou punir vocês. Eu vou destruir a cidade de vocês por conta de seus pecados. Esse é o verso 1. E aí, verso 6. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ele está dizendo, olha, são homens que vão vir aqui, mas eles são meus agentes. Eles são malignos e eu não coloquei maldade no coração deles. Mas eles só vão fazer o que vão fazer porque eu quero. Sou eu que estou fazendo no final. Eu controlo a maldade deles. Eu estou usando a maldade deles para punir a maldade de vocês. Mas eu sou soberano. Eu sou soberano. Por exemplo, Jeremias profetiza o mesmo, diz para Israel, se vocês não se arrependerem, a Babilônia virá, destruirá vocês, suas mulheres serão violadas, seus bebezinhos serão trucidados, assim diz o Senhor. Pois bem, Deus envia Nabucodonosor. Nabucodonosor faz tudo isso. Mata a criança, viola a mulher, destrói adultos, destrói tudo. E Deus diz assim sobre Nabucodonosor, aquele homem pagão e imoral: meu servo. Nabucodonosor é meu servo. Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai se Deus não permitir. Mas aviões caem sem que Deus queira? Porque é o que muitos pastores creem. Vidas são ceifadas sem que Deus queira? Isso não existe. A morte é uma coisa ruim, mas Deus é soberano sobre ela. Veja agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Como que a gente sabe que só Ele é Deus? Qual que é a característica de um Deus? Eu mato e eu faço viver. Deus dá vida, Deus tira a vida. Como Jó disse, Ele deu, Ele tirou. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há outro Deus além de Deus, além do nosso Senhor. Acreditar que outro pode tirar a vida de alguém significaria dizer que existe outro Deus. Não existe. Quando os homens tiram a vida é porque Deus permitiu. Ora, olha o que o Mateus declara, Jesus declara em Mateus: não se vendem 2 pardais por um asse, uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhum pardal morre sem Deus autorizar. Mas os homens morrem sem Deus autorizar? Os homens tombam sem que Deus tenha controle sobre isso? Isso é uma loucura. Ele é o autor da vida, ele tem a vida em suas mãos. Ele controla todas as coisas, a vida e a morte, o início e o fim. É isso que a Escritura declara. É ele quem determina a libertação. É ele quem determina a prisão também, como foi o caso de Paulo. Eu falei um pouco para vocês sobre isso em outra pregação, vou falar mais uma vez. Diante do mal no mundo, muitos pastores dizem assim: existe a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita de Deus. Um avião caiu, foi a vontade permissiva, ele não queria, mas caiu. E eles acreditam que ao fazer essa separação, que até tem um fundo de verdade, eles livram Deus de responsabilidade. Está vendo? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é culpado, como se Deus fosse. E isso é um pensamento bem errado. E eu vou explicar assim. O Código Penal brasileiro, ele declara um crime, omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada, extraviada e por aí vai. Quando possível, quando você pode prestar socorro e você não faz, você comete crime. Eu pergunto para vocês, existe alguma força maior do que Deus? Há algum momento em que não é possível a Deus, se Ele quiser? Por exemplo, Hitler matou 6 mil judeus. Era possível que Deus falasse não? Ou Deus não tinha poder? Ele não era mais poderoso que Hitler? Não existe isso quando é possível para Deus. Mas, pastor, isso é o Código Penal brasileiro. Mas olha o que diz a Escritura. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Podemos deduzir desse texto, se você vir uma pessoa bater o carro na estrada e você a vê agonizando,
e você não faz nada, você acha que você seria responsabilizado diante de Deus ou não? Eu tenho certeza absoluta que seria. Lembra que Deus conta a parábola do bom samaritano? O samaritano estava, um homem estava agonizando à beira do caminho. Foi ou não foi? Quem foi o homem que fez a coisa certa? Aquele que o ajudou. Os outros que viram e não fizeram o bem foram responsáveis. Omissão de socorro. Vejamos um outro exemplo ainda mais claro. Esther. Na época de Esther, um homem maligno, Amã, queria matar todos os judeus e influenciou o rei para soltar uma lei que permitia perseguição contra os judeus. Mordecai, tio de Esther, foi até ela e falou: faça alguma coisa. E ela disse: você sabe, eu não posso ir até o rei sem ser chamada. Eu posso morrer. Se eu for lá sem ser chamada, ele pode me matar. Você sabe disso. Qual foi a resposta de Mordecai para ela? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mordecai está dizendo assim: você pode fazer alguma coisa, mas se você não fizer, você está omitindo socorro. Deus vai te amaldiçoar. Então a ideia de falar, Deus permitiu, não livra Deus de responsabilidade. Afinal de contas, se ele permitiu, é porque ele quis. Ou ele não queria? Ele não tinha poder para segurar. Cada pessoa que morre, morre porque Deus quis. Da maneira mais trágica, trucidado. Todas, sem exceção. Deus controla o bem e o mal. Todas as coisas. Todas as coisas. Deus quer. A vontade dele é soberana sobre tudo e todos. Aquilo que ele quer acontece. Aquilo que ele não quer, não vai acontecer. Quer um exemplo mais clássico disso ainda? Jó. Jó, a gente está vendo o cenário que a gente está lendo a Bíblia aqui. Lá no céu, demônio, Satanás e Deus conversam. E Satanás diz: Jó não é fiel coisa alguma, o Senhor o suborna. Deus então diz: vai lá, pode tocar nele. Satanás tira a saúde de Jó, Satanás tira os filhos de Jó, Satanás tira os bens de Jó. Satanás faz isso diretamente. Mas o que Jó diz depois de tudo isso? Satanás deu, Satanás tirou. Bendito seja o nome de Satanás. Deus, está vendo? O fato de Deus permitir não anulou que Deus era soberano. Que Deus, em última instância, quis aquilo. Ele quis, não, acabou, hoje é o último dia de vida dos seus filhos. Por quê? Porque Deus quis e acabou. E vai terminar assim, do jeito que eu quero. É assim que eu quero. Assim como ele quis que o filho dele morresse na cruz. Ele é soberano. Vejamos outro exemplo disso. José é traído por seus irmãos. Seus irmãos o enviam para ser escravo no Egito. Lá José se torna rei poderoso. Um dia havia fome na terra, os irmãos de José foram até o Egito porque só lá havia comida. Mas eles não sabiam que José era José. José os experimenta, José passa aqueles homens no teste, eles passam no teste, e José se revela a eles. Nessa hora eles ficam apavorados pensando: acabou para nós, estamos diante do homem mais poderoso do mundo agora, o segundo mais poderoso, e esse homem é nosso irmão que a gente traiu lá atrás. Nessa hora, José diz assim: não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus. Ele quis. Ele não colocou maldade em vocês, mas ele usou a maldade de vocês. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Lembra de Pilatos? Pilatos está diante de Jesus, Jesus está preso e Pilatos está notando que Jesus não tem culpa alguma. Que os fariseus estão fazendo aquilo, que os líderes judeus estão fazendo aquilo, tentando matar Jesus por pura inveja, por pura briga política. Pilatos notou isso e tentava por todos os meios libertar Jesus. E ele então fala para Jesus: você sabe que eu tenho poder para tirar você daqui, para soltar você. E aí Jesus retruca como? Você tem esse livre-arbítrio, né? Você que manda. É assim que Jesus responde? Ou ele diz assim: você não tem nenhum poder sobre mim. O poder que você tem foi Deus que deu. Foi meu pai que deu. Se eu quisesse, meu pai enviaria uma miríade de anjos agora para me salvar. Isso aqui é porque Deus quer. Inclusive, Ele quer que você esteja onde você está. Deus controla o mal. Ele é soberano sobre tudo. Sobre a vida e sobre a morte. Quem fez aquele que vê? Não fui eu? Quem fez o cego? Não fui eu também? É assim que a gente lê. Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Sobre a saúde e sobre a doença.
Ele é soberano sobre tudo neste mundo. Nós não cremos que existem dois deuses. Existe Jesus, é um Deus, e Satanás é outro Deus. É engraçado como que essa crença maniqueísta está presente até na crença dos crentes em relação ao inferno. Eles dizem assim, o inferno é o Senhor, o Satanás é o Senhor do inferno. Não, Apocalipse diz que o próprio Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre. Que na realidade o inferno seria o lugar provisório e o lago de fogo o inferno eterno. E a Escritura declara que quem tem a chave da morte, quem tem a chave do abismo, quem tem a chave da vida e da morte é Deus. Deus tem a chave do inferno, do lago de fogo. E Satanás não será o senhor do inferno, do lago de fogo. Ele será um que vai queimar lá dentro. E quem vai estar lá sendo o porteiro é Cristo. Cristo é o Senhor do céu e do inferno. Cristo é o Senhor da vida e da morte. Cristo é o Senhor da prisão e da liberdade. Ele é absoluto sobre todas as coisas nas nossas vidas. Ele controla o bem e o mal. Eu sei, muitos crentes, quando a gente diz de maneira explícita assim, eles ficam horrorizados. Que isso? Que absurdo. Mas ora, é a única resposta lógica ao mal. É a única. Deus quis, você pode não entender o porquê ele quis, por que ele permitiu aquilo. Mas ele tem um propósito. Assim como ele permitiu que o filho dele fosse trucidado, que os apóstolos dele fossem trucidados. Porque ele tinha um propósito, usar o mal para o bem. Você pode não entender no momento, mas essa é a explicação. Deus é soberano sobre o mal. Ou você, então, gostaria de sair ali na rua pensando assim, não, Deus não é soberano sobre o mal. Ou seja, então o ímpio pode tocar em você se ele quiser. Você acha que isso é consolo para você? Sair ali na rua, sabendo que esses homens malucos, eles podem fazer o que quiser? Não, eles não podem. Que esses presidentes loucos, endemoniados, você acha que isso é consolo? Não, eles têm o livre-arbítrio deles, eles podem fazer o que quiser. Não, não podem. Só podem aquilo que Deus permitir. Porque Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. É isso que a Escritura declara. Mas quando falamos isso, os crentes ficam um pouco chateados. Mas, quando morre um parente deles, eles creem assim como eu creio aqui. Isso seria a interpretação calvinista do negócio, que na minha opinião é a interpretação correta. Morre um parente. Um crente me ouve pregar isso aqui, um crente de muitas igrejas, eles dizem, heresia. Que isso? Deus não quis, Deus não controlou, ele não... Não tem nada a ver com Deus isso aí. O mal, Deus controlar o mal? Não. Aí morre um parente deles, o que eles dizem? Foi a vontade de Deus, né, agora. Está vendo? Está vendo que só há consolo em saber que, por mais que seja trágica a morte, saber, nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus, quanto mais um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. É essa certeza de que Deus é soberano sobre o bem ou sobre o mal que deu força para Paulo na prisão. É essa crença que faz você enfrentar todas as suas angústias. Seu pai foi embora quando você era criança? Não foi um acidente. Você pode não entender o porquê, mas Deus usou isso. Você foi abusado? Largaram você para trás? Em alguma espécie de prisão romana? Algum tipo de sofrimento muito grande? Você acha que Deus tirou férias naquele dia? Ele não viu? Ele viu. E mesmo a dor mais profunda, Deus tem um propósito. Ele é soberano. Ainda que você não entenda hoje, as coisas que aconteceram com você, de alguma maneira, contribuem para algo que você ainda nem entende hoje. Paulo, naquele momento, ele já entendia. As coisas que me aconteceram contribuíram para a salvação de muitos guardas e para a salvação de centenas e de milhares de pessoas que estão agora ouvindo a pregação daqueles meus discípulos, daqueles meus irmãos que estão lá na igreja, que antes estavam acovardados, mas agora, ao me verem aqui, na cadeia, de cabeça erguida, eles disseram, que isso? Paulo está preso e veja como Paulo é. Como nós seremos fracos? Como nós seremos frouxos? Veja Paulo de cabeça erguida na prisão, como nós estaremos aqui de cabisbaixos, livres? Não! E eles pregavam com ousadia. As coisas que me aconteceram contribuíram. Que coisas? Que Paulo apanhou, que Paulo foi preso, que Paulo foi trucidado, que Paulo viveu em perigo. Ou seja, todo tipo de sofrimento. Tudo aquilo contribuiu de alguma forma para a glória de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a Escritura declara.
e esse é o meu segundo princípio, tem a ver com o primeiro, Deus usa o mal para o bem. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Os guardas ouviram a pregação e os crentes estavam animados para pregar o Evangelho. Mas note esse texto aqui. Salmista. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom. Foi bom o sofrimento. A maioria aqui tem filho. Pense por um instante na possibilidade de perder todos eles assim. E como tragédia pouca é bobagem, pense também em perder todos os seus bens. É que aí às vezes não seria muito também, né? Perdi todos os bens. Porque no caso de Jó era terrível, porque ele era muito rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. E ele perde também a saúde. Assim. Tudo. De uma vez. E depois de tudo isso ele diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É que eu e você talvez não vimos a Deus em toda a sua glória. Talvez não vimos. Então não podemos comparar ainda. Que todos os sofrimentos que enfrentamos são insignificantes, comparados com os benefícios que Deus nos dá através desses sofrimentos. Porque eu tenho por mim, diz Paulo, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Vocês conhecem a glória? Não conhecem, nem eu. Claro que não. Então eu e você hoje não conseguimos comparar a glória com os nossos sofrimentos terrenos. Porque nós não temos percepção da glória ainda. Mas Paulo está dizendo que a glória de Deus, estar com Deus, é incomparável em relação aos nossos sofrimentos. Mas nós não temos percepção da glória. Então, como nós vivemos hoje? Como? Fé. 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 Nós cremos nisso. Nós não entendemos ainda, não sentimos isso ainda. De que todos os sofrimentos que passamos nessa vida são nada. São insignificantes. O máximo que podemos é tentar pensar numa alegoria, numa parábola, numa história para retratar isso, que a história, eu não consigo pensar em outra. Que é a história que eu já contei para vocês inúmeras vezes. Se Deus chegasse e falasse para você no dia do seu nascimento, você vai ter 1 segundo de tristeza. Vamos fazer um trato? 1 segundo de tristeza, seguido de 70 anos de alegria. 70 anos seu time vai ganhar tudo, seu time nunca vai ser rebaixado. Você não vai pagar imposto. Vou começar de novo. Você não vai pagar imposto, que essa é a melhor, né? Não pagar imposto. Sua esposa vai ser maravilhosa, seus filhos, tudo perfeito. Nunca você vai chorar, nem um dia. Você não vai chegar em casa e falar, nem um dia. 70 anos de alegria. Mas o pacto é esse. Um segundo só de angústia. Você diria, 1 segundo é nada. O máximo que a gente pode fazer hoje é uma comparação. O que seria a eternidade comparado com 70 anos? Nada. É só isso. Mas eu não sei o que é glória ainda. Eu não vivi a glória e você também não. Portanto, o que a gente precisa é fé. Saber que os nossos sofrimentos contribuem para alguma coisa. Ainda que hoje não compreendamos isso. Ainda que hoje a gente não entenda isso. Como que Deus está usando os nossos sofrimentos? Eu tenho 41 anos. Ao longo da minha caminhada com Jesus, eu já tive vários desses momentos que eu sofria profundamente e na hora eu não entendi o porquê. Mas depois de anos, eu olhava para trás e falava, foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom. Mas no momento da angústia, o que sustenta é a fé. No momento do sofrimento, em que a gente está numa penumbra total, numa escuridão total, o que sustenta é a fé. É a certeza de que Deus nos ama, de que Ele é soberano, de que Ele controla aquela circunstância ali. E se a gente está passando por aquilo é porque a gente precisa, é porque a gente tem que passar. Foi isso que Paulo entendeu. Que Deus usa o mal para o bem. As coisas que me aconteceram contribuíram. É o que a Escritura declara. E é o que eu e você precisamos entender. E mais do que isso, crer. Nos momentos de angústia tendemos a perguntar por quê? Por que acontece isso? Por que aconteceu aquilo? Mas a resposta bíblica
para esses momentos é sempre a mesma: confiança. Como respondemos às nossas dúvidas? Quando nós estamos passando por momentos de sofrimento e cheios de dúvidas, como nós respondemos? Assim, ó, eu creio, eu confio, eu espero, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele cuida de mim. Essa é a maneira que você responde às suas angústias, que você dá voz. Você vai dar voz a esses seus desesperos. Você põe eles para fora e fala: olha, fiquem quietos, porque eu sei que Deus é comigo e que as piores coisas serão revertidas para o bem. Porque Jesus não faz apenas o milagre de transformar água em vinho, Ele também transforma a catástrofe em algo que glorifica o nome dEle. Ele transforma sofrimento, Ele transforma a morte em vida, Ele transforma a cruz de vergonha em lugar de poder. Ele tem esse poder de reverter qualquer coisa, por mais catastrófica que seja, em algo que glorifique o nome dEle e faça bem ao seu povo. Você crê? Vamos ficar de pé.